Hoje é sábado da terceira semana do tempo da Páscoa e continuamos a meditar o capítulo 6 do Evangelista São João. Logo que Jesus diz para os seus interlocutores que o povo da antiga aliança se alimentou com o maná e morreu. E quando Jesus diz que Ele é o pão vivo, que gera a vida eterna, alguns dos discípulos dele se manifestam. E o evangelho de hoje começa justamente neste ponto. Os discípulos dizem: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Porque é bastante claro que Jesus inaugura em sua pessoa, no seu corpo, no seu sangue, uma nova aliança. O maná que os vossos pais comeram no deserto, eles comeram e pereceram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Escutar a palavra dele que é enviado do Pai. Alimentar-se dele que é pão vivo descido do céu. É perseverar na verdade e é ter a vida em plenitude, a salvação. É preciso escolher pelo Cristo. É preciso crer verdadeiramente nele. Quem crê nas minhas palavras tem a vida. Quem se alimenta deste pão viverá eternamente. A palavra e o pão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Palavra que se fez carne. O Verbo encarnado. A pessoa de Jesus deve ser acolhida na fé. É por isso que os discípulos dizem: estas palavras são duras. Quem as pode compreender? E logo Jesus diz: isto vos escandaliza? Vocês verão coisas ainda maiores. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. E acrescenta: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja dado, que lhe seja concedido pelo Pai. A partir deste momento, alguns, ou o Evangelho diz muitos discípulos, voltaram atrás e não andavam mais com ele. Meus irmãos, minhas irmãs, abraçar a vida cristã, viver em Cristo, é abraçar o caminho do amor, o caminho da verdade, que conduzem à salvação. Isto exige de nós, evidentemente, coragem, renúncia. As palavras do Senhor Jesus Cristo, a vida nele, nos fazem, muitas vezes, enfrentar obstáculos, perseguições. A verdade, ela nos desafia. Sobretudo nos dias de hoje, em que tanto se fala de mentira, de notícia inventada, de fake news. Nos dias de hoje em que as pessoas enganam umas às outras com muita facilidade, o que é caminhar na verdade? Para nós batizados, membros da igreja, é caminhar passo a passo com Cristo,
A pessoa dele nos torna verdadeiros. Alimentar-se de suas palavras, alimentar-se dele mesmo, do seu corpo e do seu sangue, para sermos verdadeiros nele, como ele. Jesus também passou pela experiência de anunciar a verdade e ser rejeitado. Suas palavras são muito duras. Isso é muito exigente. Isso é muito comprometedor. E muitos deixaram de andar com ele. Quero dizer, para que ninguém tenha medo da verdade, que abracemos a verdade e mesmo que as palavras verdadeiras pronunciadas sejam duras, e mesmo que muitos deixem de falar conosco por causa disto, ou então nos rejeitem, nos ignorem, ninguém se amedronte. O Evangelho é exigente. E estas palavras de Cristo, que são Espírito e vida, nos farão atingir a plenitude da nossa vida. Caminhemos com humildade na verdade. Aliás, humildade e verdade se exigem uma à outra. O que é a humildade, senão abraçar a verdade de si mesmo, a verdade mais interior sobre si próprio? Isto é a humildade. A pessoa humilde é a pessoa verdadeira que reconhece quem ela é. Aliás, a partir das mazelas que ela carrega. Isto é a humildade. E termino dizendo, citando São Bernardo, que num determinado contexto disse: a humildade é como o primeiro prato num jantar, num banquete. Este primeiro prato servido é o pão, pão das lágrimas. E também é um cálice, o cálice da compunção. A verdade pode ser amarga, a verdade pode nos fazer chorar, mas a verdade nos alimenta, a verdade nos nutre. Jesus é a verdade, pão vivo descido do céu. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e tem a vida. Alimentemo-nos de Jesus, vivo e verdadeiro, para sermos também nós assim, vivos e verdadeiros nele, e humildes no amor. Deus te abençoe hoje e sempre.